Quando falo de Jesus ou de qualquer outro personagem das Escrituras, estou falando da personificação de um princípio, não de uma pessoa como você ou eu. A Bíblia registra visões e não faz referência a pessoas ou eventos que ocorreram na Terra. Infelizmente, o homem erroneamente tomou personificações faladas ali por pessoas, o veículo que transmitiu a instrução para a instrução, e o primeiro sentido bruto para o sentido final pretendido. É difícil discutir um princípio sem personificá-lo e dar-lhe palavras para falar. Isso os evangelistas fizeram, mas ver Jesus como um personagem histórico é ver a verdade temperada para a fraqueza da alma humana, incapaz de suportar a forte luz da revelação. Na primeira cena de Hamlet, Shakespeare personifica a manhã como: a manhã, vestida com um manto castanho avermelhado, caminha sobre o orvalho daquela colina alta ao leste. Aqui Shakespeare deu os pés da manhã, e vestido de castanho avermelhado ele caminha sobre o orvalho na colina oriental. Eu adoro isso. Shakespeare era um mestre da língua inglesa. Como Blake, ele tinha uma imaginação inflamada e personificava tudo. Blake nos conta: cidades, montanhas, vales, rios, todos são humanos. Quando você entra em seus seios, você entra no céu e na terra, assim como você entra em seu próprio céu e terra. E tudo o que você vê, embora pareça de fora, está dentro, em sua imaginação da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Os evangelistas não escreveram história, mas teologia, pois contaram suas próprias experiências de Deus em forma dramática. Eles contaram sobre Jesus diante de Pilatos, que o questionou, dizendo: então você é um rei? Ao que Jesus respondeu: vós dizeis que eu sou. Para isso nasci. Para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade ouvem as minhas palavras. Em seguida, ele continua explicando que aqueles que aceitam essa verdade descobrirão que ela está em conflito com as tradições dos homens, cujos conceitos de Deus não são baseados na experiência, mas no que eles acreditam que Deus é. Homens sem visão ensinam a teologia da palavra. Por causa de sua autoridade na igreja, as pessoas aceitam as declarações que teólogos proeminentes fazem a respeito do grande mistério de Cristo, como fato. Mas, tendo sido escalados para o papel central do mistério cristão, e tendo representado todo o drama do começo ao fim, eu lhes digo que o ensino deles está muito distante dos fatos, e não tem nada a ver com o mistério cristão. Lembro-me de que, talvez 15 anos atrás, na cidade de Nova York, um amigo me convidou para o Bohemian Club na Universidade de Harvard para conhecer um dos maiores metafísicos do mundo. Questionando minha educação e aprendendo comigo que ensino as Escrituras a partir da revelação que vem de dentro, ele me deu as costas da maneira mais insolente. A menos que eu tivesse alguma etiqueta dada a mim por um corpo reconhecido de homens para apoiar minha reivindicação, ele não teria nada a ver comigo. Bem, o cavalheiro se foi deste mundo, e também meu amigo que me apresentou a ele. A morte, no entanto, fará com que eles modifiquem ou mudem radicalmente as ideias que defenderam enquanto estavam aqui. Os metafísicos tentaram compor uma filosofia de vida viável que não tem nada a ver com as Escrituras, que é 100% visão. E quando falo de visão, estou personificando o máximo em verdade, para isso nasci. Em seu Evangelho, João nos diz: você é de baixo e eu sou de cima. Você é deste mundo, eu não sou deste mundo. João não está dizendo que ele é um ser sobrenatural que veio de um mundo totalmente diferente, mas que suas experiências não aconteceram aqui. Enquanto caminho pela terra como um homem, a verdade se desdobra de dentro. Personificada como o Senhor Jesus Cristo, a verdade se desdobrou dentro de mim, não como outro, mas como eu mesmo. E quando conto minhas experiências, alguns acreditarão enquanto outros desacreditarão. A maioria rejeitará minha história porque conhece o corpo de carne que uso, meu passado, fraquezas e limitações, e eu, um homem, não sou o que eles estão procurando. Os homens que buscam o Espírito da Verdade pensam em termos de um Messias que virá e os salvará, não na personificação de um princípio. Mas o Espírito da Verdade é um padrão, enterrado em tudo, que irrompe na plenitude do tempo como aquele em quem ele irrompe. Esse padrão é dramatizado como eventos na vida de um homem chamado Jesus, mas os eventos são sobrenaturais.
Um episódio bíblico não é um registro de um evento histórico, mas uma revelação parabólica da verdade que será experimentada em outra região da mente. Dizem-nos: a tua palavra é a verdade e eu sou a verdade, portanto, eu sou a palavra. Você literalmente cumprirá a declaração do Salmo 148. Por um vento tempestuoso ele cumpre sua palavra. Quando o vento possui você, você está sob seu controle, pois ele se reveste de você e se intensifica. Quando isso aconteceu comigo, todo o meu ser vibrou, e quando fiquei de pé e olhei para o meu crânio do qual eu havia emergido, senti que devia ser um furacão por causa de sua intensidade. Os presentes tiveram a mesma sensação de um vento de tempestade. Você está destinado a cumprir a palavra de Deus. Registrada 1000 anos antes de Cristo, sua palavra será cumprida por um vento de tempestade, então espere até que você esteja vestido com poder que vem como um vento de tempestade. Agora, Lucas e Atos são um livro, que foi dividido pelos primeiros pais da igreja, porque, eu não sei. No livro de Atos, a história é contada que enquanto os discípulos estavam juntos, um vento forte encheu a sala e suas testas se tornaram luminosas. Então eles começaram a falar em várias línguas, de modo que cada um ouviu em sua própria língua em que nasceu. Muitos tentaram mudar essas palavras, mas elas são literalmente verdadeiras. Eu sei, pois falo por experiência própria. O Espírito da Verdade é personificado, pois você é uma pessoa assim como eu. Peço que você coloque sua esperança totalmente na graça que está vindo a você na revelação deste princípio dentro de você, chamado Jesus Cristo. Não faça nenhuma imagem mental de Jesus, pois ele é um padrão abrigado em cada homem, que rompe na plenitude do tempo. E quando isso acontecer, você saberá que é Deus, um conhecimento que nunca esquecerá. E daquele dia em diante, o que você realizar neste mundo não significará nada. Desde que o padrão se cumpriu em mim, não tenho mais interesse no mundo dos homens. Toda noite eu adormeço pensando nos 4 atos poderosos de Deus, nunca no que o dia trouxe aqui no mundo de César. Quando ouço boas notícias de amigos, eu me alegro, demonstro empatia e felicidade por eles, mas, no que me diz respeito, minhas costas estão voltadas para todas as realizações deste mundo, e eu permaneço de frente para a visão. Lembre-se, o Espírito da Verdade não é algo que vem de fora, mas de dentro. Você é informado. Eu enviarei o Espírito da Verdade da parte de meu Pai, o qual vos fará lembrar de todas as coisas. E quando você se lembra e compartilha suas visões, você pode incorrer na inveja de homens que, se eles estão em altos cargos, podem expulsá-lo da sinagoga ou das igrejas. Há momentos em que a morte é permitida. A Inquisição provou isso. Dezenas de milhares foram queimados vivos porque o que eles tinham experimentado estava em conflito com os pais da igreja. Somos avisados. Eles matarão vocês. Eles farão isso porque não conhecem o Pai nem a mim. Se tivessem conhecido o Pai, também me teriam conhecido, pois somos um. Deus, o Pai, tornou-se eu quando me enviou. Ele nunca me deixou sozinho. Se você realmente me vir, não verá este corpo mortal chamado Névio, mas o ancião dos dias, amor infinito personificado como homem. Este é meu Pai, mas ele e eu somos um. Independentemente de como esse pequeno corpo reaja, devo permanecer, contando a história até o momento em que Deus me chamar de volta. Então, aqueles que são seguidores sérios encontrarão uma liberdade que não podem desfrutar enquanto eu estiver aqui, pois o padrão entrará em erupção dentro deles e eles experimentarão Deus. Então, eles também contarão a história com a autoridade que vem da experiência pessoal e entenderão minhas palavras quando digo: todas as realizações deste mundo não significam nada. Agora, neste nível, um julgamento verdadeiro deve estar em conformidade com o fato externo ao qual se refere. Se eu afirmo que isto é um púlpito e você sabe o que é um, após exame você concordaria comigo. Mas se eu falo de rosas adoráveis e não há nenhuma para ser vista, você pode pensar que sou louco. Mas eu digo: um julgamento verdadeiro não precisa estar em conformidade com os fatos externos aos quais se refere. Uma senhora sentada na minha plateia na cidade de Nova York colocou esse princípio à prova extrema. No silêncio, ela abraçou dezenas de lindas rosas,
tocando seus pedúnculos aveludados e permitindo que seu perfume enchesse o ar. Ela tocou, cheirou e viu rosas, quando nenhuma estava fisicamente presente. Sendo viúva, essa senhora vivia em um quarto individual no Waldorf Astoria. Ela foi para casa naquela noite e não havia rosas para recebê-la, mas na noite seguinte, quando estava voltando para seu quarto, ela sentiu o cheiro pungente de rosas. Ela não havia pedido nenhuma e não esperava nenhuma, mas quando abriu a porta, havia 3 dúzias de beldades em sua escrivaninha. Na noite em que imaginou abraçar rosas, a rainha da Inglaterra estava participando de um banquete em sua homenagem. Naquele ano, uma rosa especial havia sido cultivada, chamada de Rosa Elizabeth. O salão de banquetes estava cheio de rosas, e no dia seguinte um dos atendentes foi instruído a dar à senhora Nemer 3 dúzias de rosas. Então eu digo, quando você conhece esse princípio, um julgamento verdadeiro não precisa estar em conformidade com os fatos externos aos quais ele se refere, caso contrário, a senhora Nemer nunca teria suas rosas. Se você se limitar à crença humana da verdade, ficará preso naquele sulco, a cada momento do tempo você é confrontado com os fatos da vida. Conhecendo sua origem social, intelectual e financeira, você não conseguiria sair do ambiente em que foi colocado. Minha família não aceitou esses chamados fatos da vida. Eles saíram da pobreza usando a imaginação. Sabendo o que queriam, eles imaginaram que seu desejo era um fato externo. Eles permaneceram fiéis a esse estado imaginado e, com o tempo, se tornaram o que imaginavam ser. Essa é a lei. Eu o encorajo a depositar sua esperança totalmente na graça que está chegando a você no desdobramento de Jesus Cristo em você. Use a lei para embelezar seu mundo e obter todas as coisas adoráveis que você sente que precisa. Não peça permissão a ninguém, simplesmente aproprie-se dela em sua própria e maravilhosa imaginação humana. Imagine e viva imaginando, manhã, meio-dia e noite. Não falhará com você, mas lembre-se, você é o poder operante. Saber o que fazer é uma coisa. Fazer é outra, e somos chamados a ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Você pode ler um dos meus livros repetidamente. Você pode contar aos outros o que o livro diz, mas se você nunca aplicar sua mensagem, a mera leitura de suas palavras não o beneficiará. Mas se você testar sua imaginação, ela se provará em desempenho. Jesus, o Espírito da Verdade, não é uma pessoa que nasceu fisicamente do ventre de uma mulher. Jesus é o homem imortal, que está enterrado na mortalidade. É ele que, irrompendo no homem individual, o move da escuridão para a luz, da morte para a vida eterna. Aqueles que não estão despertos para esse princípio não morrem. Em vez disso, eles são restaurados à vida para continuar sua jornada, pois nada morre no mundo de Deus, nem mesmo uma pequena rosa. Por causa da morte de Deus, o homem está destinado a sair de um mundo onde as coisas parecem morrer, para entrar em um mundo celestial onde seus ocupantes são sobrenaturais. Não haverá mais homens de carne e osso, mas irmãos imortais que têm vida em si mesmos. O homem não mais animará um corpo de morte, mas saberá que é um espírito que dá vida. Esse é o seu destino. Pense nisso. Se você ainda tem ambições de brilhar no mundo, aplique este princípio. Mas eu profetizo para você. Chegará o dia em que você dará as costas a ele, percebendo que tudo o que importa é o que Deus operou em você. Agora, ao longo dos séculos, o Salmo 22 foi identificado como o cântico do Messias. Ele começa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas termina com uma nota de triunfo. Os homens contarão ao Senhor as gerações vindouras que Deus o fez. Eles dirão que o Senhor realizou o que jurou que faria. Naquele dia, você dirá: eu completei a obra que me deste para fazer. Glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Pois você saberá por experiência, que não há nada além de Deus. Nós conhecíamos a glória antes que o mundo existisse, e por um propósito divino nós, nos tornamos muitos. Agora, chamando-nos um por um, estamos unidos em um único ser, que é Deus, e essas fornalhas de aflição se transformarão em rios de alegria.
O Espírito da Verdade é o plano de salvação de Deus enterrado em você. Na plenitude do tempo, esse plano entrará em erupção e a história de Jesus Cristo se tornará sua história. Espero que sua história comece esta noite. Agora, vamos entrar no silêncio.